Olá pessoal, no vídeo aqui eu vou apresentar para vocês a nossa primeira ferramenta de análise, né? A gente vai fazer agora as nossas primeiras análises no PSPP. E no caso a gente vai fazer a estatística descritiva de algumas variáveis que a gente tem aqui na nossa planilha. E o menu em que a gente vai fazer isso é o menu analisar. Então toda vez que a gente precisar de uma análise, a gente vem aqui no menu analisar. Logo na primeira opção, nós temos estatísticas descritivas. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é descobrir o que cada uma dessas opções oferece para a gente. A gente vai trabalhar com as 4. Vamos primeiro para a opção de frequências, que é o primeiro item do menu estatísticas descritivas. Vamos descobrir o que é que ele faz. Vamos clicar nele e aí ele me dá essa janela em que eu tenho do lado esquerdo as nossas variáveis, e eu tenho aqui uma caixa central onde vão ficar as variáveis que eu quero, pedir alguma informação descritiva, né, estatística descritiva a respeito delas. Logo abaixo vem uma série de caixas de texto em que ele me diz quais são as estatísticas descritivas da variável que ele pode me dar. Então já vem marcado média, desvio padrão, mínimo e máximo. Eu posso também pedir o intervalo. No PSPP, a moda ele chama de mode, tá em inglês. Ó. Então aqui tem mode, é a moda. Né? Ele também pode me dar a mediana, então vou marcar aqui a nossa mediana. E ele pode me dar também a soma total de todos os valores. Bem, eu ainda não tenho um botão OK aceso aqui, porque eu não escolhi variável nenhuma. A gente pode colocar apenas uma variável. E para ganhar tempo, e isso é muito comum quando a gente está fazendo a estatística descritiva de uma pesquisa, né? Geralmente a gente pega todas as variáveis escalares de uma vez e me dá a estatística descritiva de todas e gera um relatório. E depois eu vou olhar o relatório para ver se apareceu algum dado interessante. Vamos fazer algo parecido. Vou colocar a variável idade e vou colocar a variável renda. Colocar essas duas. Poderia colocar as outras escalares também, né? Mas vou trabalhar com essas duas aqui, que são variáveis escalares, e aí eu tenho a frequência direitinho. Depois a gente faz com as categóricas, né? As nominais. Vou dar OK. E aí ele me dá essa janela que está um pouco fora da tela. Eu vou ajustar aqui para ficar na tela. Pronto. E aqui ele vai me dar o que eu quero. Então, vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. Ele primeiro me deu essa tabela de estatísticas descritivas. E na coluna 1, eu tenho os dados a respeito de idade. Na segunda coluna, eu tenho os dados a respeito da renda. Aqui o que ele está me dizendo é o N, né, a quantidade de dados que eu tenho. Dados válidos, ou seja, aqueles que têm algum dado. Né? Dados válidos em idade 298, em renda 300. Isso quer dizer que na variável idade, e ele já está me dizendo aqui, ó, tivemos 2 missing. 2 pessoas não preencheram os dados na variável idade. Em seguida, ele me dá a média, por exemplo, a média de idade, na nossa planilha foi 35, a média de renda 2.936. A mediana, a moda de idade foi 32, a moda de renda foi 1.876. STD-DEV quer dizer desvio padrão, Standard Deviation. Aqui, esse STD-DEV é o nosso desvio padrão, então a gente vai trabalhar muito com ele, é bom sempre lembrar. Né? Standard Deviation, desvio padrão. Em idade foi 8,26, em renda 1.130. Intervalo, né? Temos aqui uma amplitude, né? Intervalo é a nossa amplitude. E idade, a amplitude foi de 44 anos, ou seja, do máximo menos o mínimo dá 44. E a amplitude de renda foi R$ 6.142, tem uns quebradinhos. Sendo o mínimo de idade 12, o mínimo de renda R$ 72. Talvez tenha sido só alguém que prestou um serviço, né? Foi lá na empresa, consertou uma torneira, recebeu R$ 72. Torneira cara, hein? O máximo de idade foi 56, o máximo de renda 6.214. E aqui eu tenho somando a idade de todo mundo e aqui somando a renda de todo mundo. Então, essa soma de renda mostra o quanto a empresa gastou por mês com os nossos participantes da pesquisa.
Em seguida, ele me dá uma outra tabela, no caso com a idade, que ele vai me dar as frequências. Ou seja, eu tenho uma pessoa com 12 anos de idade. Essa uma pessoa com 12 anos de idade, em termos percentuais, é 0,3% da amostra. Né? Temos aqui também, ó, com 28 anos, 7 pessoas. 7 pessoas com 28 anos equivalem em termos percentuais a 2,3% da amostra. O que é essa coluna aqui de percentual válido? Isso aqui é considerando o missing, né? Aqui ele faz o cálculo considerando o missing. Como considerando o missing? Ele descarta o missing. Tanto que aqui no 29, ó, era 3,3, mas se você ignorar o missing no total, pula para 3,4, porque você descartou aquelas pessoas que tinham dado missing. Aí você escolhe qual coluna percentual você vai usar, considerando a proposta da sua pesquisa. Essa última coluna aqui, de percentual acumulado, é somando. Ó. Vejam que ele está somando. Até 30 anos de idade, nós temos 28,2% da amostra. Então, 28,2% da amostra tem de 12 a 30 anos. Isso aqui é um percentual acumulado. E depois ele me dá a mesma coisa para a variável renda. Né? Temos uma pessoa que ganhou R$ 72. E aí vamos continuar. Até o final. Quase todo mundo ganhou um salário meio que diferente, né? Não teve muita repetição de salário aqui, não. Então, gente, essa foi a nossa ferramenta de frequência. Vamos ver o que acontece quando a gente pede a frequência de uma variável nominal. Vamos fazer esse exercício. Pega aqui frequência. Eu vou clicar no botão reiniciar. Ele reseta, né? Eu vou pegar estado civil. Cliquei aqui estado civil. Vou pedir mediana, vou pedir soma, vou pedir a moda, pedir intervalo. E já tem essas outras aqui em cima. Vou dar OK. E aqui nós temos, ele me dá a quantidade de respostas válidas, ele me dá quantas pessoas não responderam a informação, nenhuma, deixou de responder. Tem uma mediana, média. Mas vejam que, para uma variável categórica, isso fica meio esquisito, né? Com exceção da moda, que a gente está vendo que a maioria das pessoas são casadas. Né? A média não faz sentido. Não faz sentido dizer, por exemplo, que entre solteiro, casado, divorciado e viúvo, a média é 1,92. Isso não faz sentido, é uma variável categórica. Né? Então veja que a gente pedir esse tipo de dado para a variável categórica é uma coisa meio estranha. Agora, o que é que vai interessar para a gente aqui na variável categórica, na variável nominal ou ordinal? Frequência é interessante e percentual é interessante também, né? Interessante a gente ver, por exemplo, que uma maior parte da nossa amostra é de pessoas casadas, 38,3%, sendo seguidas de solteiros, com 37,7%, mas é uma diferença muito pequena essa diferença, divorciado, 18%, e viúvos, 6%. Né? Então, essa coluna de percentual é uma coluna interessante para a gente. Agora, gente, nunca vão botar no artigo ou na pesquisa média de variável nominal. Não faz sentido. Vamos ver a nossa próxima ferramenta, que é a variável, ou melhor, desculpa, a ferramenta de descritivos. Então, agora eu vou escolher uma variável diferente. Eu vou pegar a variável peso. Coloquei aqui o peso, né? E eu tenho média, desvio padrão, mínimo, máximo. Eu vou pedir também o intervalo, vou pedir a soma. E é isso. Né? Dou OK. E ele vai me dar os resultados aqui. Ele me dá uma tabela com a estatística descritiva, uma tabela mais sintética, mais enxuta, com os dados mais limpos, sem aquela sobrecarga de informação. Né? Peso, eu tive 3 missing. Lembrando que eu tive 3 missing em peso, né? Significa então que lá em MC eu também tenho que ter 3 missing. Chequem isso na planilha de vocês. Eu tenho que ter 3 missing em peso, para ter 3 missing também em MC. Vocês já sabem como checar. Usem a ferramenta de estatística descritiva. No caso, a média do peso, 84,53, relativamente alta.
um desvio padrão de 12, um intervalo que o peso mínimo foi 45,64 e o peso máximo foi 119,29. Então temos uma tabelinha mais sintética aqui. Lembrando de novo, chequem se MC também tem 3 missing. A próxima ferramenta que a gente vai conhecer é a ferramenta Explorar, Explore. No caso, a gente clica e o que ela vai fazer é o seguinte: ela vai mostrar a distribuição dos dados por uma variável categórica. Ela vai mostrar a distribuição das variáveis, por exemplo, eu vou colocar aqui renda como uma variável dependente, mas de acordo com a categoria. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a categoria sexo. Opa, lugar errado. Eu tenho que colocar a categoria sexo na lista do fator, ou seja, o que é que eu quero é mostrar como a renda se distribui seguindo a divisão da variável sexo em masculino e feminino. Eu também poderia mostrar como a variável renda se distribui seguindo a estratificação da variável estado civil. No caso, eu vou pegar sexo, que é mais fácil da gente entender. Então, eu vou clicar aqui como fator, né, o fator que vai ser listado para fazer estratificação da renda. No caso, eu vou clicar aqui em estatísticas, e quando eu clico em estatística, ele aparece essa janelinha. Eu quero a estatística descritiva. Clico em continuar. Agora, eu vou clicar em OK, né? Tem uma renda. Eu quero a distribuição da renda pelo sexo, pelo estratificado pelo sexo. Então, eu vou clicar em OK. E ele vai me dar esses dados aqui que eu vou explicar com calma para vocês. Vamos lá. Bem, a primeira tabela que ele me dá é apenas uma tabela demonstrando o trabalho que ele fez, né? Eu tenho o N, no caso se tem algum missing, não tem, é o 0% de missing. E no caso meu N foi 300, na variável renda. Ele me dá alguns dados estatísticos, né, a respeito da variável renda, como média, intervalo de confiança 95%, mediana, variância, desvio padrão, mais alguns dados aqui. O que vai interessar para a gente mesmo também não é essa tabela aqui, é mais essa tabela aqui embaixo. Nessa tabela aqui, ele está mostrando para a gente a renda, apenas como é que foi feita a estratificação. Ele pegou a renda e dividiu em masculino e feminino. 137 participantes do sexo masculino, 160 participantes do sexo feminino. Tá? Apenas ele está mostrando aqui qual foi o fator, como é que a estratificação foi feita, né? Ele dividiu em duas classes, a variável renda. Aqui, essa última tabela é a mais relevante para a gente, porque ele vai dizer, por exemplo, que a média da renda no público masculino foi R$ 2.858, tem uns centavinhos, né? Enquanto que a média na renda para o público feminino foi R$ 2.986. Vejam que em relação à média, em média as mulheres nessa empresa estão ganhando mais do que os homens. Também temos mediana e desvio padrão. Vamos ver aqui o desvio padrão. Ó. Desvio padrão entre os homens foi 1.161. Desvio padrão entre as mulheres, 1.102. Quer dizer que as mulheres apresentam uma homogeneidade maior do que quando comparado aos homens, no que se refere à dispersão dos dados. Né? Entre as mulheres, os dados são mais concentrados perto da média, enquanto que entre os homens os dados são bem pouquinho, mais dispersos. O homem que ganha mais, ao máximo, o homem que ganha mais ganha 5.443, a mulher que ganha mais ganha 6.214. Então essa ferramenta é uma ferramenta interessante para a gente pegar uma variável escalar e ver a distribuição dela a partir de uma variável nominal ou ordinal. Agora a gente vai ver a ferramenta CrossSteps, é a última da parte da estatística descritiva. Essa ferramenta, o que ela faz é gerar uma tabela para a gente com linhas e colunas. E aí a gente escolhe o que é que a gente quer colocar como coluna e o que é que a gente quer colocar como linha. O que é que significa isso? Que ele vai gerar uma tabela que cruza as duas ou mais variáveis que a gente quiser colocar. No caso, eu já selecionei
IMC categorizado e já selecionei também a variável sexo. Vamos apenas clicar em OK. Eu já deixei selecionada a parte que importa para a gente, que é essa região bem aqui, ó. Na segunda tabela que ele gera para a gente, eu tenho aqui o baixo peso, peso ideal, sobrepeso, obesidade. Nas linhas. Nas colunas, eu tenho a coluna masculino e a coluna feminino. Então, ele cruzou essas duas variáveis em uma tabela que vai me gerar uma série de informações que eu tenho que observar com uma certa calma, tá? Eu vou explicar para vocês como é que a gente lê. Por exemplo, na linha, né, linha baixo peso, eu tenho 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Isso quer dizer que eu tenho 3 homens com baixo peso e 2 mulheres com baixo peso, de um total de 5 pessoas com baixo peso. Ok. Continuando a análise pela linha. Eu tenho que, entre as pessoas com baixo peso, 60% delas são do público masculino, 40% delas são do público feminino, que dá um total de 100%, 60 mais 40, 100%. É assim que a gente vai interpretar a linha. Como que a gente vai interpretar a coluna? Praticamente da mesma forma. Só que vejam, a gente vai observar que na coluna, por exemplo, masculino, o total de 100% aparece na terceira linha, ou linha coluna. Percentual da coluna, 100%. Então, ao olhar essa quantidade toda de números aqui, por faixa de peso, a gente tem que observar a terceira linha na faixa do peso. Como é que é isso? Né? Eu vou olhar da seguinte forma. No público masculino, porque agora o viés é a coluna, no público masculino, 3 estão abaixo do peso. Então, isso quer dizer que 1%, não, desculpa, gente, isso quer dizer que 2,2% dos homens apresentam baixo peso. Isso quer dizer, por exemplo, que 19,1% dos homens estão em peso ideal, no peso ideal, que dá um total de 26 pessoas. E, com sobrepeso, temos 25% dos homens com sobrepeso, que dá um total de 34. E temos também que 53,7% dos homens, que dá 73, apresentam obesidade, ou seja, mais da metade dos homens estão com problema de obesidade. Já entre as mulheres, 50,6% apresentam problema de obesidade. Então, a gente vai ver aqui, ó, essa linha aqui é o percentual da coluna, aqui é o percentual da linha, e aqui é o total da célula, tá? Então, quando a gente vai interpretar essa tabela, a gente tem que ter cuidado pelo ponto de vista. Então, a gente ou vai fazer o ponto de vista da linha, né? Ou a gente vai fazer o ponto de vista da coluna. Mas são dados bem específicos e a gente monta essa tabela de estatística descritiva de percentuais escolhendo as variáveis que a gente quiser. Só é importante ter cuidado para não colocar alguma variável, como a variável renda, que tem uma quantidade enorme de valores diferenciados, né? Porque aí a sua tabela vai ficar gigante, não dá para interpretar nada de útil. A gente faz isso quando tem alguma informação relevante aqui. Como é o caso, por exemplo, dessa informação que mais da metade dos homens e metade das mulheres apresentam um problema de obesidade na nossa empresa. Então, isso é um dado interessante para a gente relatar. E é isso, gente. Essa foi a nossa a aula de como coletar estatística descritiva usando o PSPP. Vejam que todas as aulas que a gente teve de medidas de tendência central e medidas de dispersão, elas se aplicam aqui. E a gente pode conseguir todos esses valores de forma muito rápida e, novamente, até para quase todas as variáveis de uma vez. Qualquer dúvida, postem. Obrigado por terem acompanhado e até a próxima aula.